Boa noite. Estão felizes? Isso aí, que bom. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Para mim é, mais uma vez, uma honra estar aqui trazendo a palavra. É uma responsabilidade grande, mas, ao mesmo tempo, uma alegria muito grande desse privilégio, né, que Deus me chamou para estar aqui, para ser um instrumento dele. Obrigado. E eu estava falando isso com a Cecília em casa, né? Isso faz parte das minhas orações, né? Que eu nunca me acostume com isso, né? Porque esse é o perigo. Eu nasci no Evangelho, né, na igreja, e é muito comum a gente se acostumar com algumas coisas, né? Então, até sobre isso um pouquinho que a gente vai falar, a gente vai conversar um pouquinho nessa noite, falar desse assunto maravilhoso aí do nosso querido Espírito Santo, nosso amigo, para a gente entender um pouquinho de quem está morando dentro da gente, né? Esse é um privilégio, gente, que a gente jamais pode se acostumar disso, mas a gente precisa ter essa consciência em alta todos os dias. E se eu pudesse trazer um subtítulo, eu diria, tem alguém morando aí dentro. Então você pode olhar para alguém aí e falar, olha, tem alguém morando aí dentro. É isso aí. E quando o pastor me mandou mensagem para trazer a palavra, eu sabia que às quintas, né, a gente fala, tá nessa sequência do Espírito Santo. Eu fiquei conversando com Deus, eu estava no caminho de Niterói ali, para dar aula lá na Atos na segunda-feira. E aí veio aquela convicção do Espírito dentro da gente, assim, sabe? Dele estar morando dentro de mim, sabe? De Deus, o próprio Deus ter escolhido morar dentro de nós, gente. E aí bate aquela convicção, aquela revelação, aquela certeza, sabe? Algo novo do Espírito dentro de você. E aí você quase que tem que parar o carro, sabe? Porque Deus está revelando e trazendo mais uma nova porção dessa revelação. Quantos passam por isso, assim, por várias vezes? Tem duas coisas que me pegam muito, assim, e eu peço muito a Deus essa revelação. Primeira coisa, na verdade são três. Uma é o amor dele. Sabe, quando Deus vem com uma revelação nova do amor dele dentro de nós, isso derruba a gente. Às vezes a gente está em oração, a gente está num momento com ele, e aí ele vem com aquela convicção, sabe? Você para pensar, você tem aquele segundo de consciência mais profunda, sabe? Isso quem faz é o Espírito Santo dentro de nós, de que ele te ama. Meu Deus, isso é demais, e isso derruba a gente. A segunda coisa que me pega sempre, assim, essa consciência em alta, é que alguém morreu por mim. Eu falo, gente, alguém morreu por mim. E ainda mais, um agravante ainda sobre isso, é que alguém morreu por mim quando eu era inimigo, considerado inimigo. Isso me derruba. Às vezes a gente está cantando aqui, e a gente canta aquela, acho que quão maravilhoso é o nome de Jesus, né? E aí, quando a gente canta aquela parte, amor maior que meu pecado, aquilo me derruba também. Essas coisas que o Espírito Santo vai fazendo dentro da gente, né, e mexe, e foi isso que aconteceu quando eu estava indo para Niterói. Isso é maravilhoso, porque é ele confirmando, né, ele mais uma vez reafirmando que ele está morando dentro da gente, sabe? E é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Eu tenho 3 pontos bem rápidos aí para a gente compartilhar nessa quinta-feira. E assim, compartilhando com vocês algo muito comum, assim, talvez de muitos cristãos, da dificuldade, às vezes, da gente entender isso, da pessoa do Espírito Santo. Eu confesso que eu tive muita dificuldade ao longo da minha carreira, né, da minha jornada cristã. Muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, falta de ensino, e não é por falta de textos bíblicos, né, gente, falta de palavra, porque está tudo aqui. Por mais de 200 vezes eu estava dando uma estudada, Paulo fala sobre o Espírito Santo morando dentro de nós, o próprio Deus morando dentro de nós. No Velho Testamento, acho que tem mais de 50 citações sobre essa sombra que viria. Então, peraí, não foi, eu não posso tirar a minha responsabilidade disso, porque estava tudo aqui. Mas por muitas vezes eu tive dificuldade de entender o Espírito Santo como uma pessoa. Porque é mais fácil a gente entender Deus como um pai, talvez, fica como na nossa humanidade, ou na nossa necessidade, às vezes, de enxergar algo físico, ou algo que a gente se identifica, então a gente enxerga Deus como pai. Jesus, beleza, Deus escolheu descer aqui na terra, ser consanguíneo com a gente, vir como ser humano para tomar o nosso lugar. Esse é um mistério maravilhoso da redenção. E a gente entende lá um judeu, uma pessoa, que viveu 33 anos sobre a face da terra, e a gente consegue, na nossa humanidade, também identificar isso. Mas o Espírito Santo, quando a gente fala que é uma pessoa, a gente fala, mas espera aí, na nossa humanidade eu não falo com o Espírito, não falo com,
Às vezes a gente vai pensar sobre isso, né? O inglês fala Holy Ghost, né? Eu não falo com ghost, eu não falo com fantasma. E às vezes a gente tem essa dificuldade, né? De entender a pessoa do Espírito Santo. Mas muitas vezes também é o inferno tentando trabalhar no bloqueio do nosso entendimento, porque ele é a pessoa mais importante, gente, da nossa vida. Sabe, eu estou só conversando com vocês nesse início, como o pastor Hélio gosta de falar, né? Mas a gente tem um privilégio muito grande hoje, sabe? Eu costumo falar sobre isso tem que estar em alta na nossa mente, porque a gente pensa, né, que a gente queria ter andado com Jesus assim como os discípulos, mas eles não tiveram o privilégio que a gente tem hoje de andar com Ele todos os dias, 24/7. E isso é um privilégio que a gente não pode perder a consciência jamais na nossa vida, e nem se acostumar com isso. A gente tem que trazer isso à consciência em alta todos os dias da nossa vida. Em primeiro lugar, porque a gente precisa disso. Mas mais do que isso, gente, para a gente agradar o nosso Pai, porque agrada a Ele, a gente ter essa consciência de que Ele está com a gente, sabe? E a gente tomar cuidado com tudo que a gente vai fazer, né? A gente recorrer a Ele, tudo que a gente vai fazer. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. O meu texto base aí, o texto base que eu trouxe é João 14 e também João 16. É um bate-papo que Jesus estava tendo com os seus discípulos lá, da promessa do Espírito Santo. Eu vou ler alguns versículos, e queria pedir que você acompanhasse. Eu não coloquei tudo na tela, porque tem bastante versículo aí. Mas João 14, Evangelho de João, capítulo 14, do verso 15 ao verso 26. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, né? Uma versão que eu costumo ler, eu gosto mais, mas você lê aí na sua versão. Vamos lá, no verso 15 começa assim, Jesus falando, tá, gente? Na Nova Almeida atualizada tem lá em vermelhinho muitas vezes, né? Palavras dele. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Verso 16, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Olha um mistério aí, ó. Você acredita? Mas pensa só, se coloca no lugar desses discípulos, eles não estavam entendendo nada, gente, que Jesus estava falando para eles. Eles não faziam a mínima ideia do que ele estava falando ali. Espírito estará em vocês, o que significa isso, né? Precisou o Espírito Santo mesmo descer para revelar isso no coração deles, essa é a verdade. Então, o verso 18 fala, não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês, aleluia. Mas um pouco e o mundo não me verá, mas vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não os Iscariotes, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. E mais uma vez ele fala, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Agora vamos andar um pouquinho lá para o capítulo 16, a partir do verso 7 até o verso 13. João 16, mais um pouquinho à frente, do verso 7 até o verso 13. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito mais para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Interessante isso, guardem isso aí. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Pai querido, obrigado pela tua palavra, Deus. Cremos e sabemos do poder dela quando ela é proferida, quando ela é declarada, Pai. Eu quero declarar aqui corações
com solos férteis, Deus, corações abertos para receber a Tua semente, Pai, que é a Tua palavra, Pai. Que em nome de Jesus, os meus irmãos, a gente saia daqui frutificando, Deus, protegendo o nosso coração para que essa semente caia, a gente frutifique a 100 por 1, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, flua, né? Estamos falando de Ti, Pai, e que o Senhor não tem ninguém melhor do que o Teu próprio Espírito para nos revelar isso no coração, assim como acabamos de aprender um pouco, Pai. Ser conosco até o final em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Então, gente, eu falei da minha dificuldade, né? Quem aí compartilha em algum momento dessa dificuldade de entender essa pessoa do Espírito Santo, né? Já ouvi outras pessoas falando sobre isso. Mas esse é um mistério maravilhoso, gente, que se a gente tem essa consciência no nosso coração de que o próprio Deus escolheu viver dentro de nós, então a gente vai romper muitas barreiras ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada. Cada dia difícil que a gente tiver, a gente trouxer isso à consciência, isso vai fazer muita diferença na nossa caminhada, né? Então isso aqui, esse é o primeiro ponto, né, que eu queria compartilhar com vocês. Essa revelação da pessoa do Espírito Santo habitando em mim. Nós precisamos dessa revelação. Para a gente caminhar em segurança, para a gente caminhar em liberdade, para a gente viver tudo aquilo que Deus preparou a gente para viver, a gente precisa primeiramente dessa revelação, né? Não adianta a gente só saber, né? E ter lido e falar, eu já conheço esse verso e tal. Isso não é suficiente. A gente precisa dessa revelação, disso carimbado dentro do nosso coração, e quem faz isso também é o próprio Espírito Santo dentro de nós, né? E eu gastei muito tempo na minha vida para conhecer essa verdade, né? E perdi muito tempo, mas graças a Deus que Ele é o Deus que faz o tempo, remir o tempo, né? Então a gente vai vivendo às vezes 10 anos em um, e eu tenho experimentado isso, né? A partir do momento que a gente se abre, cara, Deus faz tudo novo e vai acelerando o tempo para a gente conhecê-lo mais e para que o propósito seja cumprido. Eu tenho experimentado isso, não estou falando isso também só de conhecimento, mas de vida, coisas que eu tenho vivido, né, graças à misericórdia e à graça derramada sobre a minha vida, né? E assim todos nós temos essa mesma oportunidade. Gente, nenhuma outra religião, se a gente parar para pensar, tem esse mistério e essa revelação, né, do próprio Deus escolher morar dentro da gente. Em nenhum lugar a gente vai encontrar isso, né? Porque o cristianismo não é uma religião, né, gente? A gente sabe disso. É um estilo de vida que a gente tem. Jesus é uma pessoa, né? O próprio Deus encarnado. Né? Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, os muçulmanos lá, Maomé não habita dentro deles, e hoje a gente ainda pode falar isso em liberdade, aqui no Brasil pelo menos, mas talvez se a gente fale isso em outro lugar, pode ser complicado. Na Europa tem se tornado cada vez mais difícil, né? Então a gente jamais pode criticar, mas não é uma crítica, é só uma constatação, né? Os muçulmanos, eles não pregam o Maomé morando dentro deles, né? Buda não mora dentro dos budistas, mas o próprio Deus decidiu derramar o seu Espírito dentro de nós e fazer morada dentro de nós. E a gente sabe que esse é o mistério do cristianismo, porque isso está resumido lá em Colossenses 1:27. Nossa, ficou pequeno, né? Tá bom aí? Não, né? Para mim lá está complicado, mas eu vou ler aqui. Eu escolhi essa versão porque eu achei tão legal na nova tradução da linguagem de hoje, né? Mas esse é o mistério do cristianismo, né? O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo, né? Algumas versões falam de mistério, né? Que Ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é esse, o mistério é esse: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte da glória de Deus. Esse é o mistério do cristianismo, e é isso que nos dá alegria e esperança para viver todos os dias, queridos. Cristo está em você. Eu não estou falando nada aqui que vocês já não saibam, eu sei disso, né? Mas Deus tem uma revelação nova, algo fresco e algo novo para confirmar no teu coração, né? A gente precisa despertar hoje, gente, para essa verdade. Na verdade, ontem a gente já precisava estar aberto e acordado para isso, porque esse é um mistério maravilhoso, né? Então, você está desanimado por quê? Você tem motivo para estar desanimado? Pensa nisso, pensa nessa frase aí, nesse mistério maravilhoso. Cristo está dentro da gente, o Espírito dele habita dentro de mim, e essa revelação é tão maravilhosa, né? E essa é a primeira necessidade nossa, dessa revelação. Mas a gente tem um segundo ponto, e é uma segunda necessidade, que é manter a consciência em alta que ele mora em mim.
Porque não adianta isso estar revelado em mim e eu deixar isso apagar dentro da minha consciência, do meu espírito. Então isso é algo que a gente precisa renovar dia após dia, né? Por que eu preciso manter essa consciência em alta? Né? Existem dois principais motivos que Deus falou comigo, assim, que são muito comuns, né? E um eu já até comecei falando aqui. Em primeiro lugar, para a gente não se acostumar. Esse é o primeiro ponto, que a gente precisa manter essa consciência em alta, né? Porque com a consciência alta da presença dele dentro de nós, a gente não se acostuma. É porque é muito comum a gente se acostumar com moveres do Espírito. A gente já viu isso acontecendo tantas vezes, né? De deixar esses momentos passarem e o mover do Espírito Santo e a gente acostumar com isso e achar que isso é normal. Mas isso é extraordinário, gente. O simples fato da gente orar, falar com Deus, a gente ouvir Deus falando isso é extraordinário. A gente não pode se acostumar com isso. Amém? Não pode ser comum para a gente isso tem que ser extraordinário todos os dias. E uma segunda parte, na verdade, talvez seja o outro lado da vala, né? Como a gente costuma ouvir do pastor, para a gente não se encher de orgulho. Porque também é muito comum a gente começar a ser usado pelo Espírito Santo, a gente ter a consciência que ele está dentro da gente, a gente começa a ser movido com poder, a se mover em poder por esse Espírito Santo, e a gente começar a se tornar arrogante, orgulhoso, e falar, cara, eu sou bom, eu sou sinistro mesmo, né? Eu sou um cara bom demais nisso que eu estou fazendo. E, cara, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? O orgulho é algo que derrubou, né? Foi Lúcifer que deixou o seu coração se encher de orgulho, queria se assentar ali, colocar o trono dele acima do trono de Deus. Lá em Ezequiel fala um pouquinho sobre isso. Então são dois esses principais motivos, né, que a gente precisa manter isso em alta. O inferno trabalha, gente, muito forte, todos os dias, para tentar nos desviar para um desses dois lados, né? Ou a gente fica um religioso frio, né, acostumado com isso, vindo às quintas-feiras, vindo aos domingos. A gente tem ouvido um pouquinho sobre isso também, tem aprendido, né? Isso, gente, é para trazer correção para a nossa vida, porque é normal a gente cair numa rotina de servir a Deus, né? E de nos tornarmos religiosos mesmo, de sermos cristãos de carteirinha. A gente vai domingo de manhã à igreja, já faz parte da nossa rotina, né? A gente já sabe direitinho tudo que a gente tem para fazer. Mas manter a consciência alta do Espírito Santo em nós, do próprio Deus habitando em nós, vai muito além disso. É um estilo de vida de todos os dias. Eu acredito nisso, né? Mas de tanto o Teixeira ficar nas orações dele lá, falando bom dia Espírito Santo, dê o seu melhor bom dia, à noite ele fala boa noite. E aí minha sogra, ela pegou isso para ela, e ela fala muito isso. Ela ensinou o PP. Então toda vez que a gente está lá na casa dela, ela fala para o PP assim, já deu bom dia para o Espírito Santo hoje? E desde pequenininho ele está aprendendo isso. E aí hoje, eu lembrei hoje de falar isso para ele. Na maioria dos dias a gente lembra, ou Cecília lembra, porque a gente pegou esse costume também da minha sogra. Mas é isso, né? A gente está ensinando ele essa consciência. Cara, o Espírito Santo está aqui, dá bom dia para ele, né? A gente faz isso sempre. E é tão gostoso, a gente, né, ainda na pouca consciência que ele tem, ou nenhuma, mas ele vai aprendendo, né? E um dia o Espírito Santo também vai trazer essa revelação dentro daquele coraçãozinho. Talvez já trouxe, eu não sei. Né? Porque não tem Espírito Santo Kids, né? Cadê? Não tem, é o mesmo. Então, gente, esse é o cuidado que a gente tem que ter, para a gente não cair em nenhum dos dois lados. E principalmente esse lado de orgulho, eu fico pensando, gente, Deus usou a mula. Então, Deus me usar, eu estou no nível da mula, está tudo certo. Não é verdade? A gente não precisa se encher de orgulho, porque Deus está usando a gente, nós somos instrumentos, a gente tem que se encher de gratidão. Né? A gente estava conversando, né, pastor? Da soberania de Deus lá em Romanos 9, a gente conversou isso, né, nessa viagem um pouquinho. Gente, Ele nos escolheu, Ele abriu os nossos olhos, né, Ele fez a gente enxergar essa coisa maravilhosa desse reino de Deus. Ele nos alcançou, Ele fez tudo isso. Então a gente precisa estar com o coração muito cheio, como diz o pastor, a gente ir para casa de joelho todos os dias, se a gente puder, agradecendo. Eu estava falando com a Cecília quando a gente chegou de viagem, isso estava tão em alta que a gente estava no restaurante sábado e depois eu fui conversar com ela, assim, a gente estava falando, eu falei, amor, olha para o lado, e as pessoas estão cegas e a gente enxerga, né? Então o nosso coração precisa estar cheio de gratidão e também de uma consciência alta, de uma urgência, né? Da gente revelar esse Cristo que nos alcançou para as outras pessoas, através daquilo que a gente daquilo que a gente faz, das nossas atitudes, das nossas ações. Sabe, então, acordei me sentindo mal, estou meio mal-humorado e tal, traz a consciência, o Espírito Santo mora dentro de você,
Liga isso, sabe? Liga isso dentro da sua mente, naquele momento ali, né? E isso vai mudar o seu dia, vai mudar a sua semana, vai mudar a sua vida, como tem mudado. Amém? E como é que a gente faz isso? Qual é a força? O que me fortalece? Como é que eu faço para manter essa consciência alta? E eu vou chover no molhado e ler Romanos 12:2, também na nova tradução da linguagem de hoje. A gente precisa renovar a nossa mente na palavra, queridos. A gente precisa se encher dele, se encher dessa palavra que nos liberta, que nos lava, renovar a nossa mente. Esse é o campo de batalha. É onde os nossos pensamentos carnais, onde o inferno está lançando os seus dardos, e onde a gente precisa proteger e cuidar e colocar coisas do reino de Deus para dentro, verdades que vão nos encher, que vão nos fazer ter saúde, força para combater, fazer esse bom combate da fé, que acontece sempre dentro da nossa mente, dos nossos pensamentos. Tudo começa no pensamento. E na nova tradução fala isso, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Sabe, num dia mau, tem alguma coisa melhor do que você ter alguma notícia boa, perfeita, agradável, algo assim? Uma verdade dessa? Então, por isso que a gente precisa estar renovando a nossa mente, para que essas verdades elas estejam sempre em alta, para que a gente seja capaz de fazer como diz a palavra, pensar nas coisas do alto. A gente estava falando aqui agora antes do culto, eu e a Cecília, pensar nas coisas do alto. Mas não é fácil pensar nas coisas do alto quando eu estou passando por uma situação desafiadora, quando se levanta algo grande na nossa frente, ou quando alguém nos ofende, alguém nos machuca. Claro, não é fácil mesmo, mas é possível. É possível se a gente estivesse preparando nos dias que a gente tem vivido hoje. Então o dia de preparo é o dia de hoje, e pode ser que a batalha venha lá na frente, a gente já esteja pronto para isso, renovando a nossa mente todos os dias, é um combate de todos os dias que a gente precisa fazer. Lá em Efésios 4:23, também na nova tradução da linguagem de hoje, diz: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Essa é uma necessidade nossa. Para a gente ter essa consciência, a capacidade de ter essa consciência alta do Espírito Santo, a gente conta com a ajuda dele, mas a gente tem a nossa parte, sempre, gente. A vida com Deus sempre é uma vida de cooperação. Nós estamos sempre cooperando com ele, para que ele cumpra todo o propósito na nossa vida. Tem coisas que ele já fez, e tudo ele já foi feito, mas tem coisas que eu preciso fazer hoje, ele não vai fazer por mim, ele não vai escolher por mim. Esse poder da escolha ele já me deu. Amém? Então, esses dias ficou no meu coração algo que o pastor Hélio falou, tem algo que a gente ouve, o Espírito Santo, faz isso dentro da gente, isso é obra dele também. E o pastor Hélio fala o seguinte, que uma vez ele disse isso: à medida que colocamos para dentro a palavra, ela vai expandindo dentro da gente, ela vai ganhando espaço. E eu fiquei com isso no meu coração, e Deus começou a me mostrar algumas coisas enquanto eu estava orando, e ele me mostrou o seguinte, que à medida que a palavra expande dentro de mim, mais o Espírito Santo ele também vai ganhando espaço dentro de mim. Ele vai ganhando espaço dentro da minha vida, mais influência ele vai tendo nas minhas atitudes e nas minhas decisões. A palavra vai ganhando espaço em mim, e ela vai lavando, vai tirando impurezas que geram muitas vezes ruídos, que causam dificuldade da gente ouvir a voz do Espírito Santo. A palavra diz que a palavra de Deus ela vai nos lavando, vai nos limpando. E aí eu fiquei pensando, quantos ruídos existem nesse mundo para que a gente não ouça a voz do Espírito Santo? E quantas vezes a gente vai dando espaço para isso? Porque na verdade essa é a verdade, gente. Se a gente está enchendo o nosso... Vamos voltar. Se eu estou com as minhas portas abertas, que são os meus olhos, os meus ouvidos, para tudo que é porcaria desse mundo, todo o lixo das trevas que vem para trazer pensamentos confusos, trazer coisas ruins para dentro de mim, então mais sujo vai ficando, mais poluído, mais ruídos vão sendo gerados, muitas vozes nesse mundo, há muitas vozes. Mas se eu tenho a minha rotina, se eu busco me encher da palavra de Deus, se eu busco colocar as verdades para dentro do meu coração, isso vai renovando a minha mente, aí mais eu vou sendo lavado, mais eu vou sendo limpo, e mais esses pensamentos não vão mais fazendo parte da minha vida. Eu fiquei lembrando, toda vez que lavo a caixa d'água lá do condomínio, é um problema, porque vem muita sujeira.
no cano, e aí essa sujeira vai parar lá nos bicos do chuveiro, nos bicos da torneira, e sempre acontece a mesma coisa. Só que da primeira vez que aconteceu, eu não sabia o que era, então eu queria chamar um bombeiro hidráulico para mexer em tubulação, quebrar teto e tal. E aí, graças a Deus, que foi um cara lá em casa, ele falou, cara, deixa eu abrir o bico aqui. Ele abriu o bico da torneira e estava tudo sujo. E eu lembro que a gente abriu a torneira quente e pingava, assim. Eu falei, gente, vamos tomar banho frio, né? E o problema era principalmente no aquecedor a gás lá. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre essas impurezas que muitas vezes atrapalham, né? E essa é uma verdade, gente. Se a gente não permitir que a palavra de Deus lave o nosso interior, né? E a gente não permitir que essa palavra renove, a gente não renovar a nossa mente nessa palavra, a gente vai estar cheio dessa sujeira. E aí sabe o que vai acontecer? Os rios de água viva que fluem de dentro de nós, eles vão começar a ter dificuldade. Porque a palavra diz que rios de água viva fluem de dentro de nós, mas se a gente está cheio de sujeira, como é que esse rio vai começar a ter problema para fluir? Porque os nossos pensamentos não estão focados nele, não estão focados no alto. E aí menos eu vou apagando a voz do Espírito Santo dentro de mim, porque eu estou com tanto barulho na minha mente, com tanta coisa, com tantos pensamentos, que eu estou apagando essa voz, e eu não estou ouvindo o que o Espírito Santo quer me dizer. Né? Então a gente não pode permitir isso. A gente precisa ser diligente, ser disciplinado. Sabe, a graça de Deus, ela não veio para a gente viver a vida de qualquer jeito, pelo contrário, ela veio para capacitar a gente, para que a gente viva de forma disciplinada, né? A gente conta com o Espírito Santo todo dia para ele ajudar a gente nessa caminhada, amém? Aleluia. Então vamos para o terceiro ponto aí, para a gente finalizar e seguir para o final, que é o seguinte, os efeitos dessa habitação do Espírito Santo em mim. E aí a gente vai ficar aqui 8 horas para a gente falar disso, mas eu consegui resumir em algumas coisas, mas vamos pensar, gente, quais são esses efeitos? E não é simplesmente o efeito da habitação, mas o conjunto dos 2 primeiros pontos, né? Porque não só a habitação, mas a nossa consciência de que Ele habita em nós, né? Então, quais são esses efeitos, né? Os efeitos na nossa vida de manter essa consciência em alta, da presença dEle 24/7, né? Nutrindo esse relacionamento vivo com a pessoa do Espírito Santo, né? Com o próprio Deus habitando dentro de nós. Eu nunca vou cansar de falar isso, cara. É o Deus. Gente, pensa, Deus que criou o universo. Eu estava falando, eu preguei recentemente aqui de manhã falando sobre o temor do Senhor, né? Dessa consciência que a gente tem que ter de quem é Deus, né? E não se acostumar com a magnitude que Ele é, né? O Deus Todo-Poderoso, gente, Ele criou o universo. 6 dias Ele criou todas as coisas, Ele te criou. Ele não está preso nesse tempo. Ele é um Deus onipresente, Ele é o alfa, Ele é o ômega. E esse mesmo Deus veio morar dentro de mim e de você. Que isso, gente? A gente não pode deixar isso barato. A gente não pode se acostumar com um negócio desse. Então, a primeira coisa que eu pensei, a gente pode, né, o Espírito Santo foi falando comigo, a gente vai ter muita coisa para falar, claro, sobre isso, mas algumas coisas que ficarem altas no meu coração. Primeiro, proteção contra o engano. Jesus alertou tanto os seus discípulos e a nós, deixou isso na palavra. Paulo vai alertando sobre o final dos tempos, esse primeiro sinal aí, né, da apostasia de uma igreja muitas vezes enganada, né, de uma igreja que não está vivendo o genuíno evangelho, né, não está vivendo um evangelho sóbrio, equilibrado, né, e não está protegida contra esse engano. E é isso, a gente leu lá em João 16:13, a palavra diz que esse Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade. Então, ele nos guiando em toda a verdade é proteção contra engano, gente. Então, a gente precisa dele, sabe? Não dá para a gente viver cristãos, domingo, quinta-feira, servindo e tal, sem manter uma consciência alta, um relacionamento todos os dias. Não tem como, a gente não vai suportar. Não dá para falar, não, tá tudo tranquilo, eu consigo, pô. Estou vivendo até hoje aqui, ó, servindo a Deus, fazendo o meu aqui, né, o meu arroz com feijão, é isso aí. Cara, tem mais, gente, tem mais. É isso aí, eu creio, Carlinhos, é isso aí. Tem mais, gente, para a gente viver com Ele, sabe? Tem lugares mais profundos, tem coisas que Deus quer usar a gente para alcançar outras pessoas, sabe? Tem muito mais, né? E essa proteção contra o engano, gente, esse é um primeiro efeito dessa habitação e dessa consciência, sabe? Ele vai nos ajudar e a gente precisa muito da ajuda desse Espírito Santo maravilhoso em nós. Eu abracei a pastora ali, ela falou isso comigo, né? Que o Espírito Santo te dê paz. Eu falei, a gente precisa dele. E a gente precisa dele em todo o tempo, gente.
A gente não precisa dele só nos grandes desafios, não. A gente precisa dele para tudo. A gente vai conversar mais um pouquinho à frente. Mas essa palavra que a gente leu aí nos dois textos de João 14 e 16, do Consolador, essa palavra é uma palavra chamada Paracletos. Acho que outros pastores já trouxeram esse significado aqui, mas eu olhei lá no Strong, no dicionário lá, que diz, essa palavra Paracletos, ela diz tudo isso aí. Chamado é alguém, o próprio Espírito chamado a estar ao lado de alguém. Esse é o Consolador. Ele é ajudador, conselheiro, amparador, ele é socorro, alguém destinado a conduzir a um conhecimento mais profundo da verdade. Olha isso. Nós podemos descobrir coisas novas do Senhor e nos aprofundar no conhecimento dele pela revelação do Espírito Santo que está dentro da gente. Então, o mais profundo da verdade é dar força divina necessária para capacitar a sofrer tentações e perseguições como representantes do reino. Essa é a nossa proteção, esse é o cuidado que nós precisamos ter de manter essa consciência alta, porque esse Consolador, ele é tudo isso aí e muito mais, gente, muito mais. Então, isso significa uma caminhada assistida, conduzida, com essa força do Espírito, com ânimo, com capacitação, com essa ajuda, socorro, amparo, conselho, tudo que está escrito ali nessa palavra Consolador, gente. Essa é a nossa caminhada, Agora, a verdade é que existe a nossa parte nisso, de novo, a vida com Deus é uma vida de cooperação. Então, uma vez que eu decido andar sozinho, nas minhas decisões, nas minhas escolhas do dia a dia, e eu começo a apagar a voz do Espírito dentro de mim, então eu estou por mim mesmo nessa caminhada, a responsabilidade é toda minha. Então, a verdade é que eu olho para trás um pouco na minha vida, e eu buscava Deus, e principalmente para decisões difíceis. Eu lembro que quando eu tinha que tomar a decisão para vir trabalhar no Rio, eu fui orar, e eu lembro que eu fui num lugar lá em Macaé, onde eu morava, e eu fui pedir a Deus, porque era uma decisão muito importante, e é muito comum a gente fazer isso, para decisões muito importantes, que às vezes você não sabe o que fazer e tal, você vai, bota o seu joelho no chão, você pede o Espírito Santo, me ajuda, Deus me ajuda a tomar uma decisão, porque isso pode mudar o meu futuro e o futuro de outras pessoas, e é muito normal. Mas a verdade, gente, é que ele quer participar de tudo, das pequenas coisas. O Espírito Santo é uma pessoa e ele quer ter um relacionamento contigo todos os dias, nas coisas desse tamanho, gente. Não ache que Deus é Deus e ele fala, eu não vou me envolver nessas pequenas coisas. Gente, eu esqueço onde eu coloquei a minha carteira, eu esqueço onde eu coloquei alguma coisa, eu peço ao Espírito Santo. E eu tenho resposta, queridos. Eu tenho resposta. Vou contar a história da nossa viagem aí. Você contou, de segunda aconteceu uma contigo também, do Espírito Santo te livrando. Mas, a gente estava viajando juntos, já fazendo um cronograma, e aí numa sexta-feira o pastor tinha um compromisso lá em Gravataí, a gente estava saindo de uma outra cidade, Urubici, e a gente marcou de sair 6 da manhã cedinho para a gente chegar no horário. E aí, na quinta-feira a gente tinha ido tomar um café, e cada café eram 3 anos e meio de Atos, 5 anos de Atos, A gente, meu irmão, só coisa maravilhosa. É bom demais andar com homens de Deus. Ai, meu Deus do céu. Foram 15 anos em 15 dias. Maravilhoso. E aí, a gente está naquele papo gostoso da mesa, conversando, eu, pastor Luiz, pastor Rogério, pastor Hélio e Paulinho. A gente estava ali, acho que a gente, E beleza, fomos embora da cafeteria e tudo mais. Papo gostoso e tal, fomos dormir. E aí, antes de dormir, acho que o pastor Luiz foi comprar algumas coisas ali, e falou, cara, minha carteira, não sei onde está minha carteira e tal. E aí, eu estava no quarto com o Paulinho, e aí o pastor Luiz estava falando com ele ali, e falou, cara, Paulinho, não sei o que aconteceu e tal, minha carteira sumiu e tal. E aí, na hora, eu não lembro onde eu coloco a minha carteira. Você imagina a carteira do meu irmão, do fuzileiro. Na hora, eu vi, como um filme na minha mente assim, eu sentando na mesa, e quando chegou o café, a menina trouxe o café, eu peguei a carteira, joguei para o lado e falei assim, aqui está a tua carteira, pastor, está aqui do lado. Só que ele nem olhou para mim, eu entendo isso, porque a gente estava num papo tão gostoso, que a gente estava assim, olhando e pegando toda essa experiência, toda a sabedoria, a gente batendo um maior papo, e ele não percebeu que eu tinha feito isso, mas na hora o Espírito Santo me lembrou disso. E eu falei, cara, que coisa maravilhosa, Foi um filme que passou, na hora, eu vi, como se eu estivesse lá naquele lugar de novo, e só quem faz isso é o Espírito Santo, não é uma pequena coisa, gente, algo pequeno, sabe? Aí eu falei, pastor, tá lá na cafeteria, cara, você deve ter deixado lá, porque eu lembro direitinho que eu cheguei pro lado, botei, beleza.
E além disso, mais do que isso, né? Só atrasou em 2 horas a nossa saída, mas o Espírito Santo está no controle de tudo, né? Quando a gente tem essa consciência, a gente anda em paz. A gente não fica desesperado porque eu tenho que chegar no local, né? A gente tem a certeza que Ele vai cuidar de tudo. E aí a gente parou num posto, depois de descer lá a Serra do Rio do Rastro, maravilhosa, coisa linda que Deus criou, de moto, maravilhoso. A gente parou num posto e aí estava um mecânico lá da igreja de Caxias, o Elinho, amigo do pastor, amigo do fuzileiro aí, a gente estava ali abastecendo e tudo mais. E aí num papo despretensioso com o frentista, despretensioso do nosso ponto de vista, né? O frentista falou, vocês estão indo para onde? A gente falou, a gente vai para Gravataí e tal. O Elinho conversando com ele. E aí o frentista falou, cara, vocês vão por aqui? Cara, vocês vão andar 70 quilômetros a mais, cara, 80, vão andar mais de 1 hora, cara. Por que vocês não vão por esse caminho aqui? Vocês vão passar por fora da cidade, vão chegar... Eu sei que o Espírito Santo cuidou de tudo. A gente saiu 2 horas mais tarde, conseguimos tomar café no hotel. Chegamos 4 horas da tarde lá, muito antes do compromisso que a gente tinha. E esse é o Deus, gente, que quer e faz questão de participar da nossa vida todos os dias, nas pequenas coisas, sabe? É o Deus que, uma vez eu estava conversando com minha prima, ela estava falando, Deus, que eu perdi minha aliança, não sabia onde estava, e Deus me mostrou, o Espírito Santo me mostrou. É nessas pequenas coisas, eu creio nisso muito, demais. Essa é a caminhada assistida que a gente tem todos os dias. Oi? Achamos a carteira, claro, fuzileiro, estava lá na cafeteria. É isso aí. Mas só às 8 horas. O que teria acontecido entre 6 e 8? Talvez nada. Pode ter sido um livramento? Pode. Mas pode ter sido só um café da manhã gostoso entre a gente, só essa experiência do Espírito Santo lembrar da gente. E um parênteses aqui, o pastor não deixou a gente ir depois, né, fuzileiro? A gente falou assim, não, pastor, vai na frente para você não ficar atrasado, né? Não chegar atrasado, a gente vai depois. Aí falou, não, vocês vão correr. Falei, a voz da experiência, graças a Deus. A gente foi todo mundo junto, foi uma alegria, foi bom demais. Uma outra palavra dessa caminhada assistida que eu sempre tomo posse na minha vida, é lá de Lucas 12, capítulo 12, verso 11 e 12, que Jesus está falando para os discípulos dele, eu tomo isso de posse para mim, tudo que eu vou fazer. Que ele fala o seguinte, no verso 11, quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar. Olha isso, gente, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Esse é o meu recurso favorito do Espírito Santo todos os dias da minha vida. Gente, às vezes eu estou tendo uma conversa difícil no trabalho com alguém, uma pessoa vem falar alguma coisa comigo, eu estou aqui dentro, Espírito Santo, o que eu vou falar? Eu não sei, eu não faço ideia. Como é que eu vou ajudar essa pessoa? Ou às vezes na igreja ali, no recreio, alguém vai compartilhar algo comigo, eu falo, o que eu falo para ela? E às vezes saem coisas da minha boca que depois eu falo assim, cara, da onde que eu tirei isso? Eu sei. É o Espírito que habita dentro de mim. Ele falou por mim. E eu tomo muito posse disso, todos os dias. Todos os dias eu tomo posse disso. Lá em Jeremias 33, verso 2 e 3, eu coloquei aí, eu acho. Coloquei na Nova Bíblia Viva. A palavra diz assim, olha, esse é o Deus que fala, né, que manda a gente clamar o nome dEle, chamar por Ele. Assim diz o Senhor, que fez, formou e firmou a terra. O Senhor é o seu nome. Ele diz o seguinte, fale comigo e eu responderei. Pergunte-me e contarei a você coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece. Gente, muito melhor do que a gente pedir ajuda a um tio, pedir socorro a um político, a um juiz, um advogado que eu conheço, fazer network porque isso vai alavancar a minha carreira. Gente, muito melhor, a gente tem o próprio Espírito Santo em nós. E ele fala, cara, me chama, pede ajuda, eu quero esse relacionamento contigo. Não tem ninguém que queira mais esse relacionamento com ele do que ele mesmo. Nem a gente, na nossa vontade, às vezes, a gente não tem. É ele que quer, ele que faz questão de ter esse relacionamento conosco todos os dias. Então, eu ouvi uma vez de um pregador, acho que o Luquinhas vai identificar. Ele falou, como é que ele falou? Bom, algo do tipo, mas é melhor perguntar a Deus do que ter uma boa ideia, do que ter um bom plano. Porque a gente está cheio de planos, a gente tem várias ideias. E essa é uma verdade, a gente cai às vezes num perigo de, isso eu já sei como resolver isso. Mas deixa eu te falar, pergunta ao Espírito Santo se é para usar a mesma fórmula ou se ele tem algo novo para você resolver isso de uma forma diferente, que às vezes vai fazer toda a diferença na vida de uma outra pessoa, na sua própria vida, gente. No trabalho é muito comum, eu trabalho há 14 anos no mesmo lugar, 14 anos. Isso é muito difícil nos dias de hoje.
né? Mas eu trabalho há 14 anos dentro de uma mesma operação, já rodei muito, mas eu estou lá. E é muito comum, se aparecer um problema operacional lá, que eu sei resolver. Eu bato no peito e falo, deixa comigo. Mas, gente, quantas vezes é importante você falar, Espírito Santo, é assim que eu tenho que resolver? E muitas vezes ele dá uma outra direção, porque Deus é uma direção, gente. A voz dele é a direção que a gente precisa seguir, essa é a nossa segurança. Um outro ponto maravilhoso, eu acabei não passando 33, mas eu li, né, o verso 3. É o temor em alta. Espírito Santo em alta, gente, é temor em alta. Essa equação aí é verdadeira. Espírito Santo em alta, temor em alta, pode ter certeza disso. Eu provo isso para vocês lá em Isaías, porque ele é o Espírito que traz temor, né? Repousará sobre ele, essa é uma passagem apontando para Jesus, mas é o mesmo Espírito que estava sobre ele e está sobre nós hoje, mora dentro da gente. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, essa consciência em alta do Espírito Santo vai trazer temor ao nosso coração. Essa necessidade da gente pensar, Deus está aqui, Deus está comigo. Isso vai trazer equilíbrio, gente, para a gente. Uma vida de sabedoria. Isso traz discernimento, e a gente vai falar também um pouquinho de discernimento. Isso traz saúde para a nossa vida. Saúde para tomar decisões certas, sabe? Luz para iluminar o nosso caminho. O temor do Senhor, ele é revelado pelo Espírito Santo dentro de nós. É uma certeza que o Espírito Santo coloca isso no nosso coração. Ele derrama sobre aqueles que o buscam. Se a gente for profundamente nesses textos de João 14 e João 16, Jesus deixa muito claro, e até o Judas, ele questiona, por que você revela isso só a nós e não ao mundo, né? Porque no reino de Deus é isso, a gente encontra aquilo que a gente busca, né? A moeda é o interesse, é a busca, né? É assim que a gente vai encontrando as preciosidades do reino de Deus, né? Cada vez mais que a gente busca, que a gente se interessa, que a gente, né, procura e a gente acha, mas existe mais uma vez a nossa parte nisso. Jeremias 32:40 fala também, farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afaste de mim. Jeremias 32, versículo 40. Um outro ponto, eu acho que é o meu penúltimo ponto, vamos lá, já estamos acabando. Discernimento. Eu escrevi aqui discernimento para fazer escolhas, mas depois eu falei, o discernimento ele é muito amplo, né? Não é só para fazer escolhas também. Eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso, eu li num texto lá de 1 Coríntios 2, 14 a 16, eu vou ler aqui na Almeida Revista Corrigida. Olha o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto lá, 1 Coríntios 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque a quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Gente, esse é o Espírito que habita dentro de nós, e ele nos capacita para a gente discernir os Espíritos, e essa é uma verdade, e isso é saúde para o corpo de Cristo, gente. Muitas vezes, a gente estava até conversando isso no Conexão ontem, como é importante a gente andar com esse discernimento de espírito em alta, né? E uma das facetas disso que nos dá saúde, nos dá paz para a gente viver com o coração livre com as pessoas, é a gente identificar o Espírito por trás de muitas atitudes das pessoas, porque isso faz com que a gente não se ofenda mais com determinadas coisas, sabe? A gente fica muito menos melindroso, cheio de mimimi. Eu sei que pessoas não gostam desse termo, mas a gente fica muito melindroso às vezes com as pessoas que nos ofendem, mas às vezes, na maioria das vezes, gente, é um espírito que está por trás daquilo ali. E a gente não pode agarrar um ódio pelas pessoas, a gente tem que ter discernimento. A gente tem que falar, a gente tem que enxergar, né? E o Espírito Santo faz a gente enxergar que eu consigo ver, ela não, ela está cega, ela está nas trevas, sabe? E isso traz muita paz no meu coração, assim, para a gente andar com o coração muito livre, de falar, cara, essa pessoa precisa de ajuda, né? E se eu puder ajudá-la de alguma forma, se eu não, mas que a gente interceda e ore por essa pessoa, mas isso faz a gente andar em muita liberdade, sabe? A gente já não fica com o coração preso com nada, não permite que raízes de amargura invadam o nosso coração, isso é muito importante, né? Então, esse Espírito Santo, gente, maravilhoso, ele traz discernimento para a gente fazer escolhas também,
né? E é muito importante a gente pensar um pouquinho sobre isso, porque a gente busca Ele para tudo, é claro. Mas, por exemplo, eu não creio num Deus que vai dizer... Não vou dizer não creio, porque podem ter situações específicas, mas escolher com quem casar, por exemplo, é uma responsabilidade nossa. Mas o Espírito Santo, ele pode te dar sabedoria, gente, discernimento para você identificar determinados espíritos, e ele vai te dizer, olha, melhor não é melhor por aqui. Mas é claro que a responsabilidade de escolher é nossa, mas a gente conta com esse apoio maravilhoso, essa assistência maravilhosa do Espírito Santo. Você entende isso? Que é uma caminhada junto, de cooperação? Então não é assim, viver minha vida do meu jeitão, do jeito que eu quiser, e também não é jogar tudo para o lado dele, porque existe uma caminhada junto com ele, de assistência, né? E fazer escolha, gente, muitas vezes é difícil mesmo, não é uma caminhada fácil, né? A gente tem muitas decisões difíceis para tomar ao longo da nossa caminhada aqui, né? E cada vez mais que a gente amadurece, né? A gente vai crescendo. É engraçado porque a gente lembra do tempo de escola, a gente tinha que fazer algumas escolhas que a gente achava as escolhas mais difíceis do mundo, né? Falar, meu Deus, eu tenho que escolher isso e tal. Aí hoje a gente olha para trás e fala, como era fácil escolher, né? Hoje é muito mais difícil. Mas então, escolher qual caminho seguir, né? Saber o que é. E é esse Espírito que nos ajuda, muitas vezes, a saber o que é uma vontade nossa, algo carnal, e algo que lá na frente vai levar a um lugar nenhum, ou a um lugar perigoso, e o que realmente é o próprio Deus mandando a gente seguir por ali. E é o Espírito Santo que vai nos ajudar a isso. Por isso a gente precisa mantê-lo em alta, porque é muito comum a gente querer algo muito, eu quero trocar de carro, eu quero esse carro. E aí a gente vai procurar sinais que comprovem essa minha vontade. Não é esse o lugar que a gente precisa estar. Pelo contrário, a gente tem que ir e falar, Deus, tira isso da minha cabeça, tira. Se ele confirmar, beleza. Mas é muito comum a gente ter vontades, desejos, coisas da carne mesmo, né, da nossa humanidade, e a gente começar a pedir a Deus para abençoar aquilo ali, e Deus confirma isso no meu coração, confirma isso no meu coração, e às vezes ele tem uma outra direção para você. E ele fala, cara, cuidado, não é por aí. Só que a gente às vezes está tão cego querendo algo, que a gente deixa essa vozinha apagar dentro de nós. Então é muito comum a pessoa falar, pô, Deus falou comigo. E aí, né, a gente tem que ter muito cuidado. Dentro da igreja é muito comum, Deus me revelou algo, Deus falou comigo. Cara, se Deus falou contigo, dá a ver. Quem sou eu para dizer o contrário? Mesmo que eu esteja enxergando algo, eu vou falar o quê, cara? Deus falou com o cara. Aí passa 1 ano, passa 2 anos, aquilo não prospera, não gera frutos, não acontece nada, e você pensa, né? Não fala, não aponta o dedo não. Mas você pensa, cara, será que foi Deus mesmo que falou aquilo? Porque quando Deus aponta, Ele paga a conta. A responsabilidade é dele de fazer aquilo cumprir, gente. Se Deus te chamou para fazer alguma coisa, Ele vai cumprir aquilo ali. Você só precisa obedecer e seguir essa voz que está te chamando para fazer aquilo ali, cara. Esse é o nosso caminho de segurança, gente. Então, se a gente faz a nossa vontade, segue nosso caminho, o problema é nosso. Aí o problema é nosso. A gente assume o BO. Agora, se a gente faz a vontade de Deus, segue o caminho que Ele preparou, o problema é de Deus. E não é arrogância falar isso, não. É um privilégio a gente falar isso. Porque Ele compra a nossa briga mesmo. Ele luta a nossa batalha, gente. Então, se Ele te colocou num caminho, e nesse caminho há muitos adversários, como Paulo falou, fica tranquilo, querido. Deus está contigo. Ele está batalhando por você. É assim mesmo, descansa, cara. Descansa que Ele está batalhando por você. A única certeza que você tem que ter, e é só mantendo o espírito em alta que a gente vai ter essa certeza, é que eu estou debaixo da vontade dEle, que eu estou no caminho que Ele me chamou para seguir. Aí beleza, cara. A gente pode descansar o pau quebrando do lado de fora. Desculpa o termo. Mas a gente pode andar tranquilo. É pau para comer sabão e pau para saber que sabão não se come, né, fuzileiro? Aprendi essa nessa viagem. Mas, gente, a casa pode estar desmoronando, o redor pode estar pegando. Se você tem a certeza que você está no caminho que Deus te chamou, fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. E assim, se a gente pensar na cidade que a gente vive hoje, né? Um tempo atrás estava tendo muito conflito ali onde eu moro, né? Eu moro ali na freguesia, e aí com esse lance de tráfico e milícia e tal, e estava tendo uns problemas ali, vira e mexe a gente ouvia uns tiros num lugar que super residencial. A gente falou, cara, que loucura isso, né? E aí, na hora, vem os pensamentos, cara, vou procurar um lugar para sair, cara, para morar em outro lugar. Meu filho, a gente pensa logo no filho, é meu filho aqui e tal. Aí, na mesma hora não, mas depois de lutar com aqueles pensamentos, vem a convicção, calma aí.
Há 8 anos atrás a gente comprou esse apartamento na convicção, Deus colocou a gente aqui. A gente experimentou milagres na compra desse apartamento. A gente viu o favor dele sobre nós. Aí 8 anos depois a gente esquece de tudo isso e fala, eu vou sair porque eu estou com medo desse lugar. Não, peraí, cara. Peraí, Espírito Santo, você me colocou aqui, não me colocou? Você está me protegendo aqui. O dia que você quiser me tirar daqui, você me tira. Não vai ser isso que vai me tirar daqui. Né? Porque a gente é muito dúbio às vezes, né? A gente fala que foi Deus que me colocou aqui, foi Deus que me colocou nesse trabalho, e aí do nada a gente é pego reclamando das coisas, reclamando do trabalho, porque meu chefe isso. Calma aí, cara. E aí a gente sai para uma outra oportunidade, e às vezes nem pergunta para o Espírito Santo, cara, se foi Deus que te colocou ali, então, cara, recorre a Ele. A responsabilidade é dele também de te tirar depois, ou então de mudar aquela situação, para que Ele seja glorificado naquele lugar através da sua vida. Amém? Então essa sensibilidade, gente, de discernir essas coisas, é só o Espírito Santo que pode nos dar. Né? Para a gente saber se a gente não está seguindo um caminho que é só a nossa vontade, ou se é algo que Deus nos direcionou. E o último ponto que eu queria trazer para a gente finalizar, e aí a gente falou muito sobre nós, sobre indivíduo, né? Essa relação, nós e o Espírito Santo, mas eu queria trazer um pouco dessa consciência de corpo e de igreja. Né? Porque o Espírito Santo, eu li Coríntios, né? Só não coloquei aí. Esse efeito da habitação do Espírito Santo em mim, como indivíduo, ele também tem um trabalho muito poderoso em nós como igreja. Essa é uma verdade. A unidade da igreja de Cristo, ela só é possível se cada um, individualmente, der voz ao Espírito Santo para permitir ser aperfeiçoado. Esse é o segredo de uma igreja forte. É uma igreja onde cada um está sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo, está firme. E é claro que a gente vai ter níveis diferentes disso, pessoas mais maduras, menos maduras, mas essa unidade da igreja, gente, necessariamente, a gente precisa desse Espírito Santo em alta no indivíduo, essa relação vertical muito consolidada, esse sedimento, essa palavra sedimentada dentro de nós, né? Tudo começa no individual, tudo começa nesse vertical, né? Um avivamento começa em você, cara. Um avivamento num local, numa igreja, começa numa pessoa pegando fogo, gente. E aí o segundo e o terceiro, e aí vai tomando. Mas começa em um, gente. Precisa começar dentro da nossa casa, precisa começar em nós. Né? Então, quando a gente está nesse lugar de relacionamento com o Espírito Santo em alta em nós, então a gente começa a se preparar para a gente caminhar junto em saúde, como uma igreja forte, uma igreja firme, sabe? E aí sim a gente mostra a força dessa igreja. Lá em João 17, nessa oração sacerdotal, eu amo esse texto. Jesus fala isso, né? Eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um, como nós o somos. Jesus falando com Deus. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Olha o poder dessa igreja. O mundo conhecer que Deus enviou Jesus está diretamente relacionado à unidade desse corpo de Cristo. Amém? Efésios 2, 19 a 22 diz assim: vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. No verso 22, eu vou ler na King James atualizada, diz o seguinte: no qual também vocês, juntos, vós sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E eu fiquei pensando, nós juntos, né, sendo edificados para a morada de Deus. E aí Deus me trouxe lá Atos 1, no verso 8, falando sobre o Espírito Santo ser esse poder de Deus, né? Porque virá sobre vós o Espírito Santo, esse Espírito de poder, o Dunamis, o poder do Senhor. E aí eu comecei a me questionar e falar: Deus, esse poder está disponível, esse poder está dentro de nós, o Espírito Santo veio morar em nós, está sobre nós, e esse Dunamis, ele já está aqui. Por que a gente, como igreja, como comunidade, como academia da fé, ou como corpo de Cristo, porque a gente ainda não vê mais dos sinais que acompanham, né, essa manifestação do Espírito Santo, esses sinais, esses milagres, essas maravilhas,
A gente tem visto, eu creio nisso, a gente tem visto isso no nosso meio, eu testemunho isso, mas por que a gente não está num outro nível? Por que a gente não está vendo mais coisas, vendo cegos enxergarem, surdos ouvirem no nosso meio, dentro da nossa igreja? E eu fiquei pensando nisso, gente, não é um julgamento, mas é uma provocação para que a gente pense junto, tá? Não é algo para a gente trazer peso sobre nós, mas para a gente trazer uma reflexão. Porque esse texto na King James, falando sobre ser edificado para a morada de Deus, eu fiquei pensando o quanto nós estamos preparados como igreja, como corpo, como templo, ou seja, o quanto nós temos de sedimento, de base para comportar esse poder. Vocês estão entendendo o que eu estou pensando? Assim, o que o Espírito Santo veio falando no meu coração o quanto, porque a gente está pronto para o Espírito Santo vir com poder, com todo o poder dele sobre a igreja e manifestar todos os sinais e maravilhas. Temos fundamento suficiente como corpo, eu não estou falando individual, começa no individual. E beleza, se você está nesse lugar, trate de crescer e continuar nessa caminhada. Mas se você está também, ajuda o outro que está mais fraco do teu lado, não aponta o dedo, mas estenda a mão. Mas o quanto nós estamos como corpo alicerçados nesse entendimento, nessa palavra, para que a gente tenha estrutura para suportar esse poder do Espírito Santo e todos esses sinais que seguem. Porque se a gente não está preparado, o Espírito Santo vem, a gente quebra, gente. A gente quebra, o nosso coração pode se encher de orgulho, e a gente achar que isso é algo que vem de nós. Então é só para a gente terminar pensando um pouquinho como igreja, como corpo de Cristo, sabe? Às vezes eu fico me perguntando isso, né? Por que não vemos mais? Talvez a gente não esteja pronto, ou a gente não esteja aberto ainda, ou com essa palavra tão sedimentada. E olha, somos um ministério de ensino, e essas verdades estão fundamentadas dentro dessa igreja, né? O chamado dessa igreja é para libertar o povo de Deus desses pensamentos do mundo, desse mundo que jaz no maligno, para que a gente entenda e tenha consciência de quem nós somos, da nossa identidade, quem Cristo é, e o que Ele pode e quer fazer através da nossa vida. Então, que nessa noite a gente saia daqui com essa reflexão, primeiro dessa necessidade de a gente ter isso revelado, que o próprio Deus ele decidiu morar dentro de nós. Em segundo lugar, a gente precisa caminhar com essa consciência todos os dias, seja na hora de dormir, na hora de acordar, na hora de estar passando por um problema, ou simplesmente ter um dia maravilhoso e falar: Deus, Espírito Santo, obrigado porque você estava comigo, e eu só vivi tudo isso porque você estava comigo. Ou num dia mais difícil, a gente ter a consciência: Espírito Santo, eu só suportei isso porque você estava comigo, segurando na minha mão ali, firme comigo. E essa é a consciência que a gente tem que ter em alta. E a gente ter essa certeza de todos esses benefícios que a gente usufrui se a gente mantém essa consciência em alta. E no final de tudo, esses benefícios eles não são para nós mesmos, não é verdade? Esses benefícios são todos para outras pessoas, gente. Porque quando o Espírito Santo vem com poder através de nós para a gente estender a mão para curar o outro é beneficiado, querido. E todos que estão ao redor também, porque testemunharam algo, e aquilo foi gerado fé no coração, e a gente cresce como corpo, e é isso aí, esse é o fluxo, esse é o sistema, né? Então que a gente saia com essa reflexão. Eu queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho, que a gente falasse com esse Espírito Santo maravilhoso que está com a gente, está falando conosco desde o início desse culto, desde o início dessa quinta-feira, está com a gente todos os dias. Essa é uma promessa de Deus. Que essa seja uma noite que você decida escolher manter isso em alta no seu coração todos os dias, porque essa é uma escolha, queridos. Essa é uma escolha de você decidir colocar a palavra de Deus para dentro, renovar sua mente nessa palavra maravilhosa, porque esse vai ser o fundamento, essa vai ser a estrutura para o Espírito Santo agir através da sua vida. Você precisa estar cheio dele, querido, cheio da verdade, para que possa fluir de você essa verdade para outros, para que você possa experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida e através da sua vida. Pai querido, eu te agradeço pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, e só ela é capaz de nos ajudar a separar o que é da carne e o que é do espírito, o que são emoções, o que são desejos e o que é a sua própria palavra e a sua própria vontade na minha vida, Pai. E obrigado porque a voz do teu Espírito Santo em alta, ela fala conosco, ela flui dentro de nós
todos os dias para nos apontar a direção. É esse Espírito do próprio Deus, do Alfa, do Ômega, do princípio, do fim, o Senhor do universo, o Rei dos reis, o Rei da glória, esse Deus que mora dentro de mim. Ele decidiu habitar dentro de mim, né? E o meu espírito junto com o Espírito Santo é um só. Nós somos um só contigo, Pai. E essa certeza nos traz a revelação de que nós somos filhos de Deus de fato, que nós nascemos de novo, e é só o Espírito Santo que nos traz essa certeza e que confirma isso no nosso coração, Pai. E que nessa noite, Deus, eu declaro isso na vida dos meus irmãos, Pai, que daqui por diante nós vamos manter em alta esse Espírito Santo maravilhoso, essa consciência de que Ele está conosco, porque essa é uma certeza, Ele está conosco todos os dias da nossa vida, porque a Tua palavra é a verdade, ela disse isso. E que a gente decida acordar todos os nossos dias dando esse bom dia maravilhoso para o Espírito Santo, sentindo ou não sentindo, arrepiando ou não arrepiando, na certeza de que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa verdade tão simples e tão libertadora na nossa vida, Pai. É um privilégio, Senhor, ter olhos para enxergar essa verdade tão maravilhosa. Espírito Santo, usa-nos conforme a Tua vontade. Nos ajude a escolher certo, para que a gente cumpra o propósito que nós fomos chamados para cumprir, Deus. Porque só assim chegaremos com saúde até o final. Combateremos o bom combate da fé. E vamos completar a nossa carreira e guardar essa fé dentro de nós, Pai. Muito obrigado, leva-nos em paz para os nossos lares, junto com o maravilhoso Espírito Santo, que vai conosco até o final, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Isso aí, celebra o nome dele.